dia! Bom dia! Hoje falaremos sobre a sociedade de massa. Mas afinal, o que é a sociedade de massa? Nossa repórter foi às ruas em busca de uma definição. Estamos aqui no centro do Rio de Janeiro para saber o que as pessoas entendem sobre sociedade de massa. Olha, eu entendo que uma sociedade de massa é uma aglomeração de pessoas. São super populações, né? É uma quantidade grande de pessoas reunidas numa mesma, vamos dizer, região, vamos dizer assim. Não é aquela coisa que a gente come? Aí você me pegou, sociedade máxima, acho que é uma galera junto, bom, não sei. Eu querendo assim, mais coisa, mais faculdade, alguma coisa, fazer estudo, negócio de coisa. Não faço a menor ideia. Sociedade de massa, cara. Eu acho que é um aglomerado de pessoas, né, em busca de alguma coisa. Uma sociedade massa é massa, né? Quando a pessoa tem uma massa de pastel para comer na mesa, quando tem uma lasanha, um estrogonofe é massa? Não é massa, não é nada? Então vamos saber o que mais que é massa. Lasanha é massa? Tem muita coisa massa nessa vida. Você é massa. O que eu entendo por sociedade de massa é a sociedade que está toda unida, digamos, no mundo inteiro está a globalização. E quando falamos de sociedade de massa é quando toda essa sociedade mundial está unida e então poderíamos dizer sociedade massificada também, né? Na hora que há um intercâmbio de ideias mundial. Realmente eu não sei o que é. Natália Silva, do Jornal Universitário. Muito obrigada, Natália. Para aprofundarmos e concretizarmos este conceito, convidamos o sociólogo Marco Antônio Moreira. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia. Bom, o que é sociedade de massa? Você tem definições, né? Dependendo dos autores, você vai ter uma... De um modo geral, o que você pode falar é que a sociedade de massa, ela se configura dentro com o fenômeno da urbanização, né? E o crescimento dos centros urbanos. E a sociedade de massa ela vai crescer e vai se desenvolver e novas regras de convívio social vão sendo desenvolvidas a partir do crescimento dos centros urbanos. E o que você vai ter é uma diferença bastante forte quando você coloca e compara com a sociedade tradicional. A sociedade tradicional você tem uma relação entre as pessoas que é uma relação de proximidade, uma relação de parentesco. Essa sociedade tradicional, ela vai ficando no passado. E você tem com a urbanização, o crescimento, você vai criando novo tipo de sociedade, você vai criando uma nova forma de relacionamento. É nesse ponto que quando você tem uma sociedade de 17, de 20 milhões, para uma cidade de 20 milhões, a relação entre as pessoas, ela fica diferente que se você for comparar com uma comunidade de 17 mil. Né? Então, numa comunidade de 17 mil, você conhece mais as pessoas pelo nome. A relação interpessoal entre as pessoas, na sociedade tradicional, é uma relação mais de pessoalidade. Então, com 20 milhões de pessoas, essa pessoalidade ela vai, né, se esvaindo. Então, você vai ter a sociedade de massa, uma sociedade mais impessoal, as relações mais impessoais, mais pontuadas por contratos. Você pega, por exemplo, o casamento. Né? O casamento, durante muito tempo, ele foi um acordo entre famílias. Né? Eu conhecia as famílias pelos nomes e as famílias, eu aceitava ou não os casamentos pela questão do nome. E o casamento que acontecia dentro da igreja, por exemplo, era um casamento que também para a sociedade, que a igreja colocava. Com a sociedade de massa e com essa relação impessoal, os nomes das famílias eles vão perdendo para a situação de reprodução de classe, para a situação de reprodução econômica. Então, além dessa questão de ter o casamento, né, de ter o acordo, de ter a questão da família e de ter ainda a questão tradicional da igreja, eu ainda também tenho um contrato feito dentro de um cartório. Isso prova essa sociedade contratual, né? E essa sociedade de massa, ela é boa ou ela é ruim? É uma boa pergunta também. Eu acho que eu colocaria nem boa nem ruim, eu vejo como inevitável. Hoje, diante do que eu tenho enquanto ética, moral, eu vejo como não é boa não. Os exemplos que eu recebo não são exemplos bons.
você vê o cinema, a comunicação de massa, né? O que a comunicação de massa está dando para você? O que está sendo colocado no cinema, o que vem sendo colocado na televisão, né? Quais são os assuntos, né? Esses assuntos, aí você tem aquela discussão pela audiência, do Bourdieu que a gente fala, mas eu não gosto, não. E, na sua opinião, qual é o futuro da sociedade de massa? Eu acho que ela tende... você tem esses processos de moralização, né, em todas as instâncias, na política e tudo mais. Ela não vai continuar a crescer. Eu acho que essa sociedade, a sociedade de massa, em primeiro momento, ela foi caracterizada por essa quantidade, né? Então, diante dessa, seria inevitável e tudo mais. Mas a massa, a sociedade de massa, é algo mais do que isso que eu te falei. A sociedade de massa é uma sociedade que tem um tipo de relacionamento, né? O futuro desse tipo de relacionamento, ele está totalmente relacionado com os instrumentos que eu uso para esse contato, com os instrumentos que eu uso para promover o meu contato com o outro, seja lá onde ele estiver. Então, eu vejo, na minha opinião, eu acho que o que vai acontecer, mais e mais você vai ter as mídias, né, de contato, celular, a internet, laptop, mais individualizadas, né? Então, você vai ter... Isso já está acontecendo, né? Mas eu vejo dessa forma. Eu acho que ela está se transformando numa outra ordem, né? Mas eu acho que o distanciamento, a individualização, o individualismo, eu acho que isso não vai terminar, não. É meio complicado. Muito obrigada pela sua participação e tenha um ótimo dia. Muito obrigado. Depois da entrevista com o sociólogo Marco Antônio Moreira, encerramos essa edição do Jornal Universitário com a música do grupo O Rapa, O Rodo Cotidiano, com algumas imagens que retratam a vida cotidiana da sociedade de massa. Tenham todos um bom dia. Bom dia. A ideia lá comia solta, subia a manga, amarrotada social, no calor alumínio, nem caneta nem papel, uma ideia fugia. Era o rodo cotidiano, era o rodo cotidiano. Espaço é curto, quase um curral. Na mochila amassada, uma quentinha abafada. Meu troco é pouco, é quase nada. Meu troco é pouco, é quase nada. My brother, my brother, my brother, my brother. Não se anda por onde gosta, mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta. Ela some, ela no ralo de gente. Ela é linda, mas não tem nome. É comum e é normal. Sou mais um Brasil da central, da minhoca de metal que corta as ruas, da minhoca de metal. É como um concorde apressado,